Os professores, eles nos inspiram em muitos momentos da vida, não é verdade? Então, para nos falar sobre um professor inspirador, é que nós vamos receber agora a pedagoga Rebeca Rodrigues, ovelha de Carol Malta e também guerreira do Castelo. Ei, Rebeca, você tá joia? Bom dia, Joia. Deus te abençoe, tudo certinho? Tudo jóia, graças a Deus. Que legal. Olha só, nós falamos ali agora, a Carol bateu esse papo ali, falando sobre a matéria preferida. Mas a matéria preferida também, às vezes, vai também pelo professor que a gente, às vezes, se afina ali, não é verdade? Tem essa parte também, não tem? Com certeza, tem sim. Hoje em dia, a nossa realidade escolar, existem muitos alunos que passam mais tempo nas escolas do que com a própria família. Então, isso é um fator extremamente importante que o professor deve levar em conta. Então, ele acaba sendo um referencial como os pais normalmente são dos filhos. Então, é de extrema relevância que o professor leve isso com muito cuidado. Ser um modelo ali para ele, né? Porque pai, mãe estão fora trabalhando e tudo, aí aquelas horas gastas ali, certamente tornam ali a coisa mais próxima. Agora, Rebeca, dentro dessa questão do professor, a gente pode pensar e pontuar aí como sendo talvez um primeiro fator para se tornar inspirador na vida ali de alguém, seja já começando da criança ou até lá quando já tiver mais adulto, até para definir uma carreira. O professor, ele tem que ser aquele que tem aquela didática, saber explicar bem o conteúdo, saber ali vender o seu peixe ali para o aluno, não é? Com certeza. O professor, ele tem que entender primeiro quem ele é. Então, a partir do momento que ele tem a segurança de quem ele é, da formação dele, ele vai conseguir compreender o outro. E não tem como falar de educação sem falar em relação. Então, a partir do momento que o professor tem uma boa relação com o seu aluno, automaticamente o aluno vai ter uma boa relação com o professor e vai aprender mais também. E aí a gente para pensar, quando você fala dessa relação com o aluno, é saber que, por exemplo, um professor tem aqueles de aula particular, aulas particulares, né? Estão ali. Agora, aqueles que vão para frente de uma sala de aula, que é o maior contexto, o maior currículo aí da nossa vida, é aquele professor também sensível. O professor inspirador é aquele que é sensível, se conhecendo, ele é sensível à necessidade, à individualidade ali dos alunos dentro daquela miscelânea toda ali, né? Dentro de uma turma totalmente heterogênea, né? Sim. O professor, ele tem que ter a consciência de que ele tem que compreender o meio em que o aluno está. Então, não adianta nada o professor dominar o assunto. Por exemplo, um professor de matemática, que costuma ser a matéria mais temida de uma sala de aula, conhecer muito, dominar o seu conteúdo e, mesmo assim, não saber passar esse conteúdo. Isso se torna muito negativo, porque ele vai estar transmitindo conhecimento, mas ele não vai estar alcançando a aprendizagem do aluno. Então... Agora, pode falar, perdão. Não, então é justamente essa troca. O professor, ele é um mediador, ele vai acompanhar o aluno até chegar ao conhecimento. E não apenas transmitir aquela informação que em poucos dias o aluno vai fazer uma prova e vai esquecer, a matéria não vai fazer mais sentido para ele. Olha só, então é para isso que a gente está aqui prestando esse serviço, honrando aí os nossos docentes, né, os nossos professores, esses heróis que muitas vezes não usam capa. Depois nós vamos falar sobre isso. Verdade. Mas, então, já que você falou aí sobre esse medo do professor de matemática, este monstro terrível dos números, vamos assistir esse VT inspirador? Olha só. Os bons exemplos estão aí para servirem de modelo e inspiração. E é bem verdade que todos nós temos alguém em quem nos espelhar. Sabe como que eu conquistei minha esposa? Eu cheguei perto dela e falei assim, olha, estou com a função de primeiro grau de você. Estou afim. Você já pensou? Aposto que agora muita gente vai usar essa cantada, né? O ambiente que antes era só para estudar, agora se tornou parte da rotina. Hoje vamos conhecer a história de duas professoras que foram inspiradas por um amante da matemática. Eu comecei a dar aula há 26 anos
atrás. Eu sou formado em engenharia, mas depois eu fiz o curso de matemática porque eu senti que a matemática me atraía de alguma forma. Então eu comecei, paralelamente à engenharia, eu comecei a dar aulas e aí depois eu migrei e passei só a dar aula. Então eu dei aula em várias escolas. Aline e Marina foram alunas de Cláudio. Após completarem o ensino médio, escolheram a mesma profissão que o mestre. E o que mais chamava a atenção é que ele chegava brincando, com leveza, né? E aí a matemática foi entrando. E aí a minha grande preocupação era assim, como que a gente consegue aprender a matemática? E aí, como ele passava sempre com jeitinho, com alegria e com leveza, eu fui me encantando cada vez mais pela matemática e como que as pessoas conseguiam aprender matemática. E no terceiro ano do ensino médio eu me vi como uma professora, uma estudante de exatas. Tive aula com o Cláudio, que foi uma pessoa que me inspirou e defini por fazer matemática e em algum momento trocar de curso, se fosse necessário, mas me encantei pela matéria, pela questão de ser professora, pelo ensino e aprendizagem, então eu continuei nesse caminho. O brilho nos olhos expressam a alegria em deixar marcas na vida de seus alunos. Aos 56 anos, o professor revela a fórmula que usa para gerar esses resultados. Quando a gente faz o que a gente gosta, as pessoas ao nosso redor percebem isso. Então eu chego em sala de aula, seja 7 horas da manhã na segunda-feira, eu chego, bom dia, porque eu tenho a mania de chamar meus alunos de amantes da matemática. Então eu chego, bom dia, amantes da matemática. E os meninos, nossa, professor, 7 horas da manhã. Mas é a alegria de estar fazendo o que você gosta. E a última pergunta para essas meninas que foram inspiradas pelo Cláudio. O que vocês levam que aprenderam com eles, né, dentro de sala de aula? Acho que a alegria, o bom humor, o critério de organização, né? Eu acho que a forma como ele aborda, como ele explica o conteúdo. Ele era singelo ao corrigir, sabe? Então a prova dele, na hora que ele ia corrigindo, ele não riscava, ele marcava. Eu lembro que uma prova que eu fiz, ele colocou assim, todos os caminhos levam a Roma, alguns passando por Moscou. E essa frase me marcou. E isso eu uso muito com meus meninos. Gente, a matemática é infinitas formas a gente calcular. Cada um vai achar a sua. Não tem um que é certo, sabe? E você, Cláudio, como você se sente sendo um inspirador para essas mulheres? Olha, eu fico muito feliz. Ser inspiração faz parte do papel do professor. E eu fico muito feliz quando eu vejo que 2 alunas que estiveram lá, foram meninas com uniforme, né, lá sentadinhas, que hoje estão à frente de uma sala, comandando uma sala. Inspirar pessoas é fácil quando há amor e dedicação pelo que se faz. O amante de números e equações garante que a matéria de raciocínio lógico ensina bem mais do que isso. Muita gente acha que matemática é cérebro, mas eu falo com as minhas alunas, e vocês podem perceber pela fala delas, que matemática é sentimento. Por isso que eu ensino meus alunos a conjugar um verbo, amar temática. Sensacional, parabéns aí destes heróis aí que nem sempre usam capa. E eu estou conversando aqui com a pedagoga também, Rebeca, que está nos falando sobre ser professor como o Cláudio também. Eu disse que nem todos usam, porque alguns usam capa porque querem fazer, querem inovar, querem ser criativos. Então, Rebeca, assim como o Cláudio que chegou ali mostrando o sentimento, amar temática, ele ali mostra aquele vigor de fazer o que faz, para ser um professor inspirador. Fala pra gente, dentro desse contexto aqui, nessa câmera, o que precisa. Sim, primeiro você tem que amar o que você faz. Não adianta pegar um conteúdo e apenas ministrar, estudar esse conteúdo e dar para uma sala de aula, mas pensar em uma didática que alcance aqueles alunos. Então, compreendendo o que eles gostam, conhecendo eles, e dá para explicar uma matéria, um conteúdo super complexo, de uma maneira mais leve, de uma maneira que o aluno vai se interessar. Então, o professor precisa ter essa consciência, que ele precisa chamar o aluno e não impor algo ao aluno. E quando existe essa troca, não tem erro. O professor e o aluno alcançam. O professor alcança o objetivo, que é cumprir com a grade curricular, e o aluno alcança o objetivo, que é de aprender e principalmente dar resultados futuros, como marcar numa profissão, na escolha de uma carreira.
Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.